dia, boa tarde, mais uma tarde aqui de Vozes Ancestrais, o futuro da nova terra. Falando hoje para vocês de um assunto que acaba sendo um xodó para mim, porque eu acho extremamente importante dentro do que tange aí esse assunto da nossa ancestralidade, né? Companheiro aqui, Ronaldo Cagizzi, junto Vamos comigo, falando aqui, né, das nossas ancestralidades, inclusive. Importante porque, de alguma maneira, a gente está falando de feminino e masculino, né, dentro desse processo. Pai e mãe. Pai e mãe, né, a gente vai falar bastante disso hoje. Nossa convidada de hoje é a nossa querida amiga Ale Augusta. Bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Ale. Está aqui com a gente já há um tempo nessa jornada, né, e vai falar para a gente hoje um pouquinho desse processo sistêmico, porque a Lê é uma terapeuta integrativa que atua muito nesses sistemas, né, nos sistemas familiares, nos sistemas de uma forma geral. Ela trabalha muito com o movimento sistêmico, com constelações e com N outras técnicas. Mas o nosso convite para ela hoje foi para que ela viesse aqui falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho sistêmico, né, sobre esse movimento sistêmico e tudo mais. Eu sei que constelações é uma coisa que muitos de vocês já conhecem, alguém já participou, alguém já ouviu falar, alguém já assistiu um programa, né? Alguém já participou de alguma maneira desse processo, mas é sempre legal a gente fazer uma conexão do que está acontecendo no momento atual, nos dias de hoje, no que esses autores trazem para a gente de informação, em tudo que a gente pode trabalhar com relação aos sistemas, e obviamente que o nosso objetivo aqui é ligar tudo isso com as nossas queridas vozes ancestrais. Então, não é novidade para vocês, eu já falei mais de uma vez aqui nos nossos encontros sobre a importância que existe da gente fazer esse reconhecimento das nossas estruturas multidimensionais no sentido de saber que somos filhos da Terra e das estrelas, né? Então, quando a gente fala somos filhos da Terra e das estrelas, e a gente vem aqui já conectado com a Terra, ou seja, a gente já sabe que a gente nasceu na Terra, né? Somos terráqueos, terrenos, ou terranos, como vocês quiserem falar, mas estamos aqui e temos uma dificuldade gigante de entender essa herança estelar, né? E muito dessas nossas vozes ancestrais, que são multidimensionais, que são dessas famílias estelares, elas vêm trazendo para a gente esse conceito e esse contexto de precisar reconhecer essa família de verdade, né? E aí eu pergunto para vocês, se você nasceu de uma família aqui da Terra, que tem um pai e uma mãe, não importa se você conhece o seu pai biológico ou sua mãe biológica, isso não entrou aqui na discussão ainda, pelo menos. Mas se você nasceu aqui na Terra e você sabe que por você estar aqui, por ter nascido aqui, por ter um corpo biológico, você tem um pai e uma mãe geradora desse corpo, né, geradores desse corpo, significa que você tem uma origem que vem dessa mãe e uma origem que vem desse pai. É necessário e importante para nós o trabalho com esse reconhecimento, ok? E a Lê vai falar para a gente exatamente isso, né? O que eu vou pedir para ela, já vai guardando aí a listinha do que eu vou te pedir para falar, que é justamente isso, né? A importância da gente fazer esse reconhecimento desse pai e dessa mãe daqui, inclusive. Mas se existe uma importância nesse pai e nessa mãe daqui para que a gente faça essa história acontecer no aqui e no agora, será que existe também essa mesma importância de reconhecer essa mãe terra e esse pai céu, ou esse pai sol, como eu gosto de falar, né, da nossa multidimensionalidade, porque é uma família num contexto mais amplo, ou seja, é um sistema maior, né, é um sistema mais amplo. Então, eu sempre bato nessa tecla e sempre trago esse conceito para todos vocês a respeito dessa necessidade da gente reconhecer que somos filhos da Terra e das estrelas. Mas se isso é um macrocosmo na nossa relação multidimensional, existe um microcosmo na nossa relação biológica, na nossa relação como terreno, como encarnação, inclusive, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? É trazer essas vozes ancestrais para discutir a importância desse movimento que a gente precisa fazer no aqui e no agora, que é principalmente, e aí acho que eu já vou direcionar a pergunta para você, Ale, que é assim. Oh, desculpa, não deixei o Ronaldo falar hoje, gente. Nem oi ele falou. Já cheguei tão animada com o assunto que eu nem deixei o Ronaldo falar. Fala, meu amor. Não, eu estou sentindo aqui que acho que o pessoal que está nos assistindo, assim como eu mesmo, eu tenho assim duas perguntas, né?
a gente vai entrar num assunto que talvez seja bem direcionado. Nós vamos falar de evolução e o assunto pai e mãe, né? O que é isso, pai e mãe, né? Lá, se for na religião, você fala, Deus, pai e mãe. Pô, então, vai entrar até isso no bolo, né, da conversa. Mas antes, um passinho para trás, eu queria saber de você o que é o sistema. Perfeito. E a gente ouve falar assim, vamos fazer um trabalho sistêmico, vamos mexer no sistema. O que é o sistema, né? Quando a gente fala em sistema aqui na vida terrena, você fala, esse negócio é estranho. Tudo que é sistema, que é esquema, é alguma coisa meio nebulosa, né? E não é isso, a gente sabe que não é isso no teu trabalho. E também, em se falando em sistema, a gente escuta vertentes de ações. Familiar, ancestral, na sua profissão, mexer. Se existe um sistema e o que é isso, e aonde a gente pode atuar com esse sistema? Não, perfeito. Super pertinente. Primeiro, obrigada por me receberem aqui com vocês. E assim, vamos começar assim, a multidimensionalidade. Acho que é muito importante a gente trazer esse ponto e dentro dos sistemas, porque se fala muito em constelação, sistema, multidimensionalidade, e onde que isso vai afunilar, onde que isso vai se encontrar. Então, eu acho super importante trazer essa visão aqui também. Sistêmico. Vamos começar assim, tudo que nós fazemos aqui, todas as interações, elas são sistêmicas. Sistema galáctico, vamos no macro primeiro, né? Vamos começar lá em cima, vamos de fora para dentro. Temos as estrelas, sistema solar, e vamos afunilando. Se eu tenho uma relação aqui de familiar, eu estou inserido dentro de um sistema. Se eu tenho uma relação no meu trabalho, é um sistema. A gente tem que enxergar isso como uma organização. Então, tem uma organização, tem pessoas, tem afinidades, tem uma série de questões aqui que formam um sistema. E o meu sistema nunca está sozinho. Ele entrelaça com o macro, com o micro. Então, é importante também trazer essa questão de macro e micro. Se a gente for olhar o todo está aqui, né? O guarda-chuva, e aí tem os pequenininhos que vão... Um sistemão. O sistemão e os pequenininhos que vão se conectando. Ótimo. Então, a gente pode falar que um sistema, ele compreende relações, de uma forma geral. Relações. Né? Todas as interações, o nosso convívio é sempre inserido no sistema. Uhum. Um relacionamento, ele faz parte de um sistema também. Então, como que isso se conversa? Como que isso se conecta? Porque todos eles estão conectados. E, no final das contas, acho que isso que importa também para a gente. Acho que a grande sacada é a gente entender que um sistema... Ele é denominado de sistema, porque senão as pessoas podem perguntar assim, tô intuindo você aqui, né? Já sacando sua pergunta aí de casa. Mas se todos os sistemas são as relações, por que é sistema e não relação? Né? Por que a gente chama de sistema e não de relação? Eu acho que a gente pode dizer que ele é um sistema justamente porque ele tem uma ordem. Exatamente. É isso? Ele tem uma ordem, ele é organizado, ele tem uma organização que faz com que ele se direcione. E aí é que está a grande questão. Uhum. Aonde que esse sistema está inserido, como que ele está funcionando. Que ordem é essa? Que ordem é essa? E cada um dos sistemas, o que acaba formando? E aí acho que é muito pertinente também colocar isso aqui para a gente entender por que eles interagem. A gente tem o campo morfogenético. Então, vamos falar um pouquinho de campo morfogenético. Tudo aquilo que... eu costumo dar um exemplo bem prático. São ilhotas. Então, o que são essas ilhotas? Eu começo a pensar, começo a vibrar numa determinada questão emocional ou começo a sentir raiva. Raiva. Por que eu estou me conectando com as questões de raiva? Porque eu estou me conectando com essa ilhotinha de raiva. Não, eu sinto muita gratidão, eu estou aqui dentro de uma relação que eu tenho muita gratidão. Eu vou lá e me conecto. Então, vamos começar do pequenininho. Ok, e dentro do sistema, como que isso funciona? Como que é esse campo morfogenético? Todas as pessoas que começam a vibrar na mesma frequência, elas vão formando esse campo morfogenético e vão criando uma repetição. Essa repetição, e aqui já começa um ponto importante, essa repetição, ela vai criando padrões. Padrões que vão se repetindo. Ok, então a gente tem aqui um sistema de um relacionamento.
onde eu tenho um padrão que eu estou me conectando com determinada coisa. Eu começo a direcionar e ficar sempre daquela forma. E não enxergo mais, não consigo mais enxergar o todo. Por quê? Porque eu estou inserido naquilo. Vamos lá para a ancestralidade. Os ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, eles vieram de um campo morfogenético que vem se repetindo e chega até nós. Nós temos consciência disso? Não é o temos. nosso campo, né? Porque não é o nosso campo. E não é na o nosso campo, não faz parte daquilo que hoje nós estamos vibrando. Mas a gente acaba recebendo toda essa linhagem. Então, ok, temos aqui um sistema familiar, e aí é importante falar por que a gente trata tanto de sistema. Temos esse sistema familiar que vem trazendo toda essa bagagem. Então, aí eu pergunto, quem é que não tem um padrão repetitivo? Quem é que não olha para sua família e fala, nossa, olha, meu avô fez isso, meu pai fez aquilo? Só que tem uma questão importante. No dia a dia, a gente se acha, às vezes, vítima de uma situação, não para perceber, não para pensar, não para olhar para isso. E quando você olha, você começa a entender, puxa, por que aquela pessoa fez isso para mim? Porque ela não tinha outra coisa para me dar além do que ela recebeu. Então, começa a entrelaçar aqui todos os sistemas, o campo morfogenético, e vai se formando um padrão. Ótimo. E aí a gente fala assim, qual que é o padrão normal? O que seria o normal? O que é o fluxo do universo? Existe dia e noite. Alguém consegue alterar isso? Não. Então, o universo ele é organizado de uma forma... Até porque dia e noite aqui, noite e dia no Japão. No Japão. Ninguém consegue mexer nisso. Então, existe uma inteligência natural dentro do universo que a gente tem que entender, que a gente tem que trazer aqui para o nosso dia a dia, que a gente tem que trazer para a nossa consciência, que esse seria o padrão normal. Só que, por conta de repetição, de hábitos, a gente vai alterando o nosso dentro do micro. Se nós formos olhar o macro, a gente seria... O que a gente está fazendo, aliás, aqui, né? Dentro da nossa consciência. Tomando consciência para chegar nessa perfeição. Então, é aí que está o nosso trabalho dentro dos sistemas para a gente conseguir abarcar tudo isso. Você diria, então, que quando a gente está trabalhando com os sistemas, de alguma maneira a gente está trazendo clareza para compreender uma instância que é mais ampla do que aquela que a gente vive no dia a dia, porque quando eu me apego naquela ilhota de determinado sentimento ou de determinado padrão, eu não começo a não enxergar o restante. Exato. Né? Eu fico fixado ou preso naquele padrão repetitivo, né? Naquela frequência, ou naquela energia, ou naquela herança, né? Desse processo sistêmico, e eu acabo não conseguindo perceber as outras coisas que estão acontecendo à minha volta. Exatamente isso. E aí a gente entra também na questão que você levantou da multidimensionalidade. Como que eu vou lidar com a multidimensionalidade, que é algo maior, se eu não estou sabendo administrar e me relacionar e fazer curas dentro do meu micro? Do aqui e do agora. Né? Do aqui e do agora. Então, é do pequeno para o grande. Eu comecei a falar do macro para o micro, mas qual que é a questão da evolução? Por que a gente está mexendo todo momento nessas questões? Porque é do micro para o macro. E aí, você bem colocou pai e mãe. A gente fala de pai e mãe, que são as nossas bases. Não importa se é pai, mãe de sangue, se é pai, mãe de criação, não importa. Nós temos um padrão que nós recebemos como herança. E o que esse padrão quer dizer para mim? O que vem acontecendo de geração a geração que chegou até mim? E como não falei do campo morfogenético? Pois bem, cura seu campo morfogenético, entende, toma consciência do que está acontecendo nessa relação, que você libera toda uma ancestralidade e você libera os seus... Tudo que veio antes, tudo que veio depois. Antes e depois, exatamente. Descendentes também. Descendentes também. Então, isso é muito importante. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou ter esse poder? Tem. Tome consciência. Porque você muda a frequência, muda o padrão vibratório, muda a consciência, muda a forma que você... que veio e chegou até você. E você libera. É uma liberação fantástica. E o que isso vai para o universo?
isso vai reverberar Nas ilhotas. nas ilhotas. Vai diminuir os padrões repetitivos nas ilhotas. Então, é um favor que a gente faz para o universo. Estamos fazendo um favor. É menos um na ilha da raiva. Menos um na Ilha da Raiva. Menos um tendo consciência. E é na primeira consciência. Como eu costumo dizer, eu sempre falo isso, abordo isso, inclusive em atendimentos. 50% da sua cura está na consciência. Tomou consciência? O que você vai fazer daqui para frente com isso? Como que isso vai reverberar no seu campo? Como que você vai agir daqui para frente? E é aí, após a consciência, é que você vai liberando toda essa questão de repetição. Olha a sacada que a Alessandra está trazendo para você, gente, presta atenção. Você, muitas vezes, e a gente ouve isso nos atendimentos, Ronaldo ouve nos dele, eu ouço, você deve ouvir também, e quem é terapeuta que está assistindo a gente aqui também deve ter essa mesma questão e esse mesmo processo nos atendimentos. Chega até nós as queixas, muitas vezes, né, e os pedidos, vamos dizer assim, de eu quero desenvolver a minha espiritualidade, eu quero me conectar mais com a minha família estelar, eu quero ter acesso, mas eu não consigo, eu queria ver, eu queria entender, eu queria saber mais. E, então, aqui eu acho que tem duas reflexões importantes para a gente fazer com tudo que você falou. Primeiro, quer dizer, tem várias, né, mas duas que eu quero destacar aqui. Primeiro, esse aspecto, então, como é que eu quero dar um passo maior do que a minha perna? Ou seja, quando eu não estou conseguindo fazer essa conexão com essa família estelar, ou chegar nessa ampliação de relação espiritual e tudo mais, o quanto isso tem a ver com esses pequenos conflitos desse microcosmo que eu não estou olhando, né? Ou seja, eu quero o supra-sumo, eu quero ver, quero ter a clarividência, quero me conectar com os mestres, né? Quero receber informações diretas, mas eu não estou nem aí para me preocupar com aquele meu conflito interno, com aquele sentimento repetitivo que eu tenho, com aquele meu movimento de julgamento que eu faço no dia a dia. Então, isso é uma coisa interessante da gente observar. É muito complexo você acessar o macrocosmo se você não trabalha e não equilibra as instâncias do microcosmo. Esse é um ponto que eu acho que é crucial aí no processo. E a outra que eu acho que é legal também é que uma das coisas que a gente também questiona o tempo todo é a coisa do fluxo. Você falou em fluxo divino, né? Fluxo divino, abundância, prosperidade, todo mundo quer, né? Quem não quer estar no fluxo divino, né? Ser abundante, ser próspero em todos os níveis. Mas a pergunta é, como é que a gente vai estabelecer essa conexão de fluxo divino, né, de abundância, de fazer com que isso flua na nossa vida como algo natural, que é o que deve ser, né? Que em uma instância de equilíbrio é isso que acontece. E aí eu pergunto, como é que a gente vai fazer isso acontecer na nossa vida se a gente não consegue criar esse desenlace, né? A gente não consegue tirar esses nós que estão constituídos num núcleo, que é o núcleo familiar, que é o menor núcleo, talvez, que a gente conheça, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala de todos os sistemas, talvez o núcleo familiar seja o mais próximo, né? O menor. E óbvio que é o mais difícil, e né? mais Porque intenso, é o mais intenso, né? De convivência e tudo mais. Mas a gente não consegue desatar os nós desse núcleo. No geral, o que a gente faz? Isso acontece muito nesse campo nosso terapêutico, porque a gente vive isso, a gente observa o quanto as pessoas buscam o pertencimento, né, nesse nosso meio. E aí o que acontece? A gente abandona a família, porque a família é um saco, a gente dá um pé neles, bota lá no cantinho, deixa de lado e vai viver com a família que a gente escolheu, com a família que a gente acha legal, que são os nossos amigos terapeutas, a galera que curte a mesma coisa que a gente curte, que gosta do que a gente gosta, porque traz essa sensação de pertencimento, né? É uma delícia conversar desses assuntos aqui. Agora vai lá no almoço de domingo na casa da sua mãe e ouvir ela falar da doença. Que ela tá com dor na onde, que o pai tá com dor não sei aonde, que o tio aconteceu não sei o quê. A gente quer excomungar, né? E aí o que a gente faz? A gente se exclui desse sistema, né? Muitas vezes. Tem uma questão bem importante que são os 3 pilares aqui, né, do sistema que foi trazido por Bert Hellinger. Então, assim, o pertencimento é muito importante, você se sentir pertencente. Uma pessoa excluída da família, mas foi o meu tio lá atrás. Ele se sentiu excluído, ou ele foi excluído, sabe Deus por quê? E vem reverberando e você fica com aquela questão de tô devendo. Ou ninguém me ama, né? Ninguém me ama. Mas você não sabe por quê, você não consegue entender por quê. E tá lá atrás. E aí, a questão da hierarquia, quem que é o maior, quem que é o menor,
É importante, sim. E aí, naquele almoço de domingo, às vezes a gente esquece. Olha, quem está sentado naquela mesa é o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles são os maiores e eles vão dar conta deles próprios. E às vezes a gente quer passar por cima, falar, faz isso, faz aquilo. Não, calma. Não é por aí. E assim, o equilíbrio entre o dar e receber. E aí, quando a gente fala em dar e receber, as pessoas pensam em dinheiro. Não é só isso. É dar e receber amor, carinho, atenção, qualquer relação, porque senão um vai se sentir devendo para o outro. E o outro vai se sentir Fazendo demais. ou fazendo mais ou recebendo Isso. de menos. Se eu faço demais, eu cobro. Se eu recebi de menos, eu sou sempre coitado. Então, aí você começa a desestabilizar as relações. Isso é muito importante. E aí você falou uma coisa importante também, que é com relação ao fluxo. O que eu entendo como fluxo? O universo ele é perfeito. Então, não existe nada fora do lugar. E o fluxo do universo, ele só traz abundância, ele traz amor, ele traz tudo dentro da perfeição divina. O que acontece dentro dos sistemas? Os desequilíbrios. Então, não adianta eu querer acessar essa questão dos meus... Uau, né? Quem que é a minha família estelar? Se eu não estiver muito bem resolvido aqui, eu vou acessar a hora que eu conseguir dar passos largos aqui até chegar num ponto que eu consiga entender. É difícil, não é fácil. Para ninguém. Você falou isso agora, Lê? Sabe o que eu vou de novo aqui. Pelo amor de Deus, Se eu não deixa eu levantar falar. a mão, eu já vi que vai ficar difícil aqui, hein? Não sei por que você Eu faz sei, assim não, comigo. é implicância minha. Mas Tá bom, deixa Posso? eu falar. Posso? Pode. Eu não, falo porque depois. eu estou, para variar, eu estou recebendo alguns empurrões, Sim. né? Mas primeira coisa que eu acho que é legal a gente entender, você estava falando e eu estava vendo um grande departamento de TI nesse sistema. E me bateu, eu gosto muito de origem das palavras, de onde isso nasce, dos termos e tal, a significância, inclusive energética das palavras, né? A palavra é sagrada. Então, quando a gente fala em sistema, sistêmico, isso tem uma sacralidade no que a gente está falando. E até no entendimento do nosso cotidiano, está aqui o técnico, né? Tá aqui, cheio de sistema e coisas acontecendo aí, porque está tudo programado. Sistematicamente as coisas acontecem, né? Quando a gente fala em sistematicamente, é com isso, depois disso, depois da organizado, né? Porque Com está ordem. tudo parametrizado. E dentro do parâmetro, e aí ficou muito legal o que você disse, caiu muito bem no meu ouvido aqui, que você estabeleceu parâmetros para conduzir e perdeu o restante do parâmetro. É o cavalo com o tapa-olho. Já só consegue olhar para aquela direção e aí, sistematicamente, o cavalo só vai naquela direção, né? Mas também me chamou a atenção uma coisa, outro cutucão que eu recebi aqui. Puxa vida, o sistema, assim como, né, foi ensinado para nós por Trismegistos, obedece às leis do cosmos, os 7 princípios. E o sistema é dual, né? Tem coisas muito boas que podem acontecer sistematicamente. Esse é o recado para você. O sistema não é só ruim, né? Não tem só problema para resolver no sistema. Coitado do Bert Hellinger, né? Arrumou um negócio que só tinha problema. Não, ele tem coisas muito legais que podem acontecer, positivas, que podem acontecer sistematicamente também na vida das pessoas. É isso? É exatamente isso. Deixa eu E pegar tem um o lado gancho. negativo. Deixa eu pegar um gancho nisso que você É. falou, só pra gente não perder o gancho. Gente, nós vamos brigar aqui pra ver quem fala mais. Quem fala mais. Não tô entendendo. Eu acho que uma coisa que é legal do que você falou, para pegar exatamente esse gancho de positivo e negativo, que você está falando do sistema, é que eu já ouvi muito isso. E foi uma quebra de paradigma para mim perceber que quando eu comecei a ouvir de constelação, ouvir de campo morfogenético, ouvir de toda essa questão sistêmica, tinha muito essa coisa de devolver o pacote, né? Isso é meu, fico com o que é meu, devolvo o que é seu e sigo, né? Tipo, perdoo tal e sigo. Então, eu acho que isso ficou muito forte. E as pessoas também associaram muito esse movimento para essa questão. Eu preciso me livrar do que não é meu, eu preciso devolver o pacote para os outros, eu preciso
tirar as coisas que são ruins, porque eu tô honrando por amor coisas que não são minhas e que não são positivas para mim. E as pessoas esqueceram, muitas vezes, e eu acho que até alguns condutores de trabalhos de constelação e de movimentos sistêmicos cometem esse, talvez, engano em alguns momentos, que elas esquecem que existe uma força nessa ancestralidade, que ela não é, muitas vezes, olhada e absorvida. As pessoas ficam preocupadas e muito atentas em se livrar do pacote que não é dela, mas esquece que ela não está pegando. Mal aproveitada. Exatamente. Que ela não está aproveitando e não está absorvendo a força daqueles ancestrais que está ali disponível para ela. Porque tem uma força positiva daquilo que não está sendo integrado. E eu acho que quando você fala de exclusão, isso é sensacional. Porque se você olhar também e falar assim, não, eu só quero me livrar do peso e liberar a galera de lá de trás e liberar a galera que está lá na frente, mas esquecer que você devolve um pacote, mas você tem outro pacote para pegar, né? Você acaba ficando sem a força que você precisa para constituir, que é a força das nossas vozes mesmo. Sim, dentro do sistema, dentro dessas relações, eu sempre tomo cuidado, e eu gosto muito disso, de deixar bem claro que nós precisamos honrar os nossos ancestrais. E honrar é você tomar exatamente o que a gente usa tanto essa palavra tomar, tudo aquilo que eles têm para nos passar. Tudo aquilo que eles têm de força, porque afinal de contas são os nossos ancestrais, nós chegamos aqui por conta deles. É para isso que está ali. É para isso. Então não é para realmente se livrar daquilo. E é uma questão interna. Um detalhe bem importante que eu também costumo sempre colocar muito bem isso para as pessoas, é que quando eu olho para esse ancestral, eu tenho que ter muita consciência de que tudo aquilo que ele fez, ele não poderia ter feito diferente, porque ele também não recebeu diferente. Então, dar e receber, o equilíbrio, a gente vai olhar muita coisa agora, no aqui e no agora, na pessoa que está tomando consciência daquele sistema dela, de tudo aquilo, mas sempre olhar com essa compaixão. Ninguém dá o que não tem. Né? Ninguém dá o que não tem. E se ele recebeu, por exemplo, uma surra por dia quando criança, e ele chegou e deu algumas... Estou falando aqui, né, um assunto polêmico, mas o meu pai, na época, o meu bisavô, tataravô, que isso era muito comum, tinha o hábito de bater e isso deu um problema. Ele aprendeu isso. Ele foi condicionado. Então, nós estamos quebrando, inclusive socialmente, paradigmas com relação a isso, trazendo algo diferente. Então, quando eu libero e eu entendo, eu acolho essas pessoas que vieram antes, eu estou dizendo o seguinte, olha, ok, tá tudo bem, você só deu aquilo que você pôde. Mas eu posso fazer diferente. Mas eu posso fazer diferente. E aí, eu vou até fazer um ganchinho aqui agora, jogar um pouquinho para você. E aí, a gente pode olhar, inclusive, para o macro agora. O que nós recebemos quanto civilização? O que veio acontecendo? Que a gente está também hoje, no macro, procurando com consciência, com trabalhos que a gente faz, com o que a gente está trazendo, entender por que as coisas aconteceram desde lá da origem, e a gente remonta aqui para Lemúria, Atlântida, Egito, enfim, seja lá qual civilização que deu origem para a gente, o que nós recebemos? Qual foi esse padrão? E o que a gente também está tentando quebrar como padrão? Mas eu posso te falar desde cara, a gente está trabalhando a repetição de padrão que vem de antes da Terra, que é um padrão de perda do amor incondicional de pai e mãe. Perfeito. Olha lá, é por isso que a gente exclui esse pai, né? É por isso que é tão difícil aceitar ser filho das estrelas. Não? Exato. Vou retomar lá. Vamos lá. Então, nós temos Vai voltar lá no começo. Não, tá tudo certo. Só acrescentou até agora. Nós temos uma linha que é positiva no sistema, que pode ser, inclusive, ampliada, melhorada e difundida em todo o sistema. E, obviamente, nós temos questões que não são tão legais, que precisam ser ajustadas. Estou correto nisso? Certíssimo. Agora você vai ser testemunha que eu vou lançar um desafio para a Alessandra aqui agora. Excelente. Real time, sim. Você acha que ele não ia fazer isso? Ele prometeu que ele não ia me pôr em saia justa, mas vamos lá, manda. Eu tenho 3 pilares que regem o universo. Verdade, justiça e ordem.
Deusa Maat. Você citou 3 pilares que regem. Quem tiver aí com a canetinha, vai anotando isso, porque depois eu esqueço tudo. Né? E vamos fazer um cruzamento de coisas aí, porque depois a Alessandra vai desenvolver toda uma tese. Que eu conheço ela, então ela vai fundo nesse negócio agora. Vou só lançar a pulga aqui e deixar ela embora. Quais são os 3 pilares? Hierarquia, pertencimento e apagou. Eu vou contar, agora vou Não contar. aperta. Vou falar, fofoca astral. Vou falar pra vocês agora. Vai vir. Ela assim pra mim, olha, Dar e receber. quando eu fico nervosa, se eu ficar nervosa, vai apagar a informação da minha mente. E eu vou falar uma coisa pra você. Se eu esquecer um dos 3 pilares, eu vou querer me matar. É isso, e ele conseguiu. Hierarquia, pertencimento, dar e receber. Dar e receber. E ele fez, botou Obrigada ela pelo tempinho aqui, ó. exatamente no ponto. Então vamos fazer uma brincadeira. Sabe que na Sacanagem. escola que a gente fazia 3 palavrinhas aqui numa E coluna fazer e cruzava cruzar. aqui? Isso. Verdade. Quando você nega que você pertence, seja bom ou seja ruim, que você não é pertencente, aquele sistema não é legal, eu vou embora, eu viro as costas para ele, você está negando a sua verdade. Então, Perfeito. pertencimento e verdade andam Da juntos. match. Hierarquia. Este manda mais do que este nasceu depois deste, então este tem prioridade e este vem. Ordem. E o outro? Justiça. Justiça. Dar e receber. Dar e receber. Na mesma proporção que eu dou, eu recebo. Aí a balança do direito, né? A Vamos balança colocar aqui a justiça. sempre equilibrada e se ajustando sempre. Então, Bert Hellinger devia ser fã de Maat. Tá lá a origem. Então, dá para discutir isso bastante, porque achei muito bonito. Quando você Perfeito. falou, eu me emocionei um pouco, porque eu acho que isso é muito cósmico. Né? Não tenho dúvida que é cósmico. Muito Que legal. Exatamente, está dentro de toda essa organização. Aliás, né? Tudo é uma organização. Aonde não tem organização? No universo. Então não poderia ser mais perfeito do que isso. Bert Hellinger foi buscar essa perfeição e olha só, já desde quando Deusa Maat, enfim, origem egípcia, a gente já tinha essa ordem estabelecida. Se a gente pensar... Segundo Maat, você tem 2 possibilidades de estar na sua vida, e se a sua vida é o sistema, 2 possibilidades de estar dentro do sistema na sua vida. Ou você está na ordem, ou você está no caos. No caos. Isso, Aí é escolha. exato. Você ia falar que Não, eu ia dizer exatamente isso, que quando você quando você pensa, né, nesses 3 princípios de Maat, como ordem, justiça, agora é minha vez de esquecer Que o bom. outro. Verdade. Olha, Verdade. não sou só eu que esqueço. Prestem atenção. Gente, depois do Covid, eu larguei mão, né? Esqueci, eu procuro no Google, porque tá tudo bem. Eu vou fazer uma observação aqui, que eu sou o mais velho de todos. É o único que não esqueceu nada. Tá tudo Não, certo. é tudo que ele estudou, ele não esquece, mas no dia a dia eu vou contar. Já é outra fofoca, fica para outro dia essa parte. Fofoca interna. O que você comeu hoje? Não vai lembrar, tá? Mas tudo bem. Eu honro essa sua sabedoria ancestral. Eu esqueço assuntos mundanos, Honro a sua sabedoria ancestral. Mas o que eu ia comentar é que, assim, essa própria colocação, né, dos 3 princípios dela como justiça mesmo, porque é a deusa da justiça, né? Essa deusa que vê... Porque as pessoas entendem justiça, a gente leva muitas vezes direto para o direito, para coisa do... Conversa de advogado. Direito e deveres, Não né? e vamos tudo falar, mais. não nego minhas origens. Hein? Mas eu vejo muito essa coisa de Maat como deusa da justiça com essa classificação do equilíbrio mesmo, né? De chamar para o equilíbrio, para a 100%. coisa da balança, né? De estar realmente em equilíbrio. E esses 3 aspectos que ela traz são princípios, se a gente for imaginar, básicos de um sistema também. Sem dúvida. Né? Porque esse sistema sempre existiu. Esse sistema existe, né, desde a hierarquia estelar,
A gente pode... Bert vem... Não, eu tô íntima, gente, Bert. Ó, Bert. meu amigo, toma chá comigo. Tomava, né? Não toma mais. Vem com essa teoria, desenvolve todo esse sistema, traz todo esse conceito, mas ele fez o quê? Ele buscou tudo isso aonde? No campo. Ok? Exato. Ele busca esse conhecimento e esse entendimento através de outros teóricos também que estudaram outras coisas, mas ele busca isso no campo. E isso sempre esteve lá. Isso sempre existiu. Isso vem de um macrocosmo, que é uma ordem cósmica, né? Que está embasado, inclusive, nos princípios que a gente pode falar aí de Hermes. Essa lei que se chama lei de Maat, na verdade, é a lei do Criador. É a lei do universo. A criação do universo, o funcionamento de todo o universo do cosmos é regido por esses 3 pilares. Por isso que qualquer coisa que sai fora, uma vírgula desses 3, caos. Desequilíbrio. Ou seja, esse comparativo que eu acho que você traçou, que é muito feliz, muito legal, ele vem reforçando ainda mais a importância e a veracidade e a necessidade da gente ter esse olhar sistêmico, né? Com Para tudo. certeza. Porque isso é uma forma, eu vejo, né? Pelo menos para mim, eu enxergo assim, é uma maneira sistematizada da gente entender essa verdade cósmica, né? Porque às vezes uma das nossas maiores dificuldades quando você pega as leis herméticas, vamos estudar as leis herméticas, é um inferno aquilo, né? Inferno estudar aquilo. Você vai, você lê, relê 20 vezes, volta, pergunta, e não sai do lugar muitas vezes, né? E essa coisa de quando você olha para esse movimento sistêmico, para entender esse sistema, para fazer esse processo de ordem, né, de ordenação desse sistema, na verdade é uma maneira de praticar essas Os leis. 7 princípios. É uma forma de praticar essas leis e praticar os No princípios. aqui e agora. Agora, no momento que você está vivendo, para organizar as suas próprias relações, né, de trabalho, familiar. Então, importante em também, todos os níveis. exatamente, todas as relações. Então, a gente está falando, nós estamos dando bastante ênfase aqui na relação familiar, mas todas as relações, dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento, que é familiar o relacionamento? Não, ele também tem uma vertente de sistema ali entre o casal. Então, todas as relações, porque tudo vai levar a é o micro levando para o macro, que é o todo. Uhum. Eu gosto muito de uma citação dos trabalhos sistêmicos, que ela é citada em outras coisas também, a PNL cita, né? Movimento gera movimento. Movimento gera movimento. O que quer dizer isso? Então, você teoricamente faz um movimento no teu sistema, você acha que está cuidando de uma questãozinha sua, né? E você descobre que ela é ancestral. E ela reverbera em você e no teu descendente. Só que não é só isso, né? Pelo meu entendimento, se você se melhora e você vai para o seu trabalho melhor, mais feliz, mais leve, mais pleno, mais harmônico, as pessoas sentem. Quando as pessoas sentem, o teu sistema está interagindo com o sistema delas. E muitas E a vezes é um reverberação padrão, desculpa até te cortar, mas é um padrão de repetição que você percebe que você tinha uma postura, que você vai mudar essa postura no seu trabalho, vinha daqui, do familiar, mas você muda no trabalho, você muda na relação com seu filho, você muda na relação com o seu amigo, seja lá no que for. Então, é a sua melhora também que vai trazer essa melhora do todo e vai alimentando aquela ilhota lá. Então, isso eu acho legal, e aqui eu vou Já pedir... menos um monte de gente na Ilha da Raiva. Vou pedir 1 minuto, Por favor. porque eu quase não falei hoje, então eu acho que eu tenho esse direito de falar. Minha né, mãe. Que é esse minuto. Brincadeira. Mas aí eu acho importante a gente trazer esse conceito, né? Porque as pessoas podem estar se perguntando assim, mas por quê? Por que se eu tô aqui, então, nós 3, ou num sistema, vamos pensar num sistema maior, no meu trabalho e tal, e aí eu mudo uma postura, porque eu entendi, né, alinhei alguma coisa nesse sistema, e aí eu mudo uma postura, por que isso influencia os outros? Por que isso faz com que os outros mudem? Boa. Né? Por que muda no trabalho? Por que muda na relação com o filho, e aí o filho também muda o jeito dele de lidar com você e tudo mais? A gente poderia explicar isso de várias maneiras. Eu vou optar, obviamente, pela aquela que eu tenho domínio e que é o que eu uso no meu dia a dia, é o que eu entendo e é o que eu tenho como verdade aqui dentro do meu processo de consciência energética.
é o que a gente chama de terceiras malhas. Dentro de um sistema energético, né, dentro de uma anatomia energética humana, a gente tem uma instância, que é o nosso campo eletromagnético, que tem um miolo, vamos chamar assim, para ficar mais fácil da gente entender, porque a gente não consegue ver. A gente tem um miolo desse campo eletromagnético, que é justamente onde a energia do tóros, né, a frequência de energia que gira nesse campo eletromagnético, é onde ela se encontra, normalmente no nosso canal central, que é onde a gente constitui essa frequência que a gente chama de malha de calibração universal, tá? É um estudo feito por uma americana chamada Peggy Phoenix Dubro, da qual eu sou formada nas técnicas dela, e por isso que eu falo que é uma prática minha. Ela traz para a gente muito claramente esse conceito de terceiras malhas. E o que, que isso significa? Ronaldo tem aqui o campo eletromagnético dele, a malha dele, bonitinho funcionando. Eu tenho a minha, o meu campo, a minha malha. A Alessandra tem a dela. No trabalho, né, das pessoas, no nosso trabalho, no seu trabalho, cada um tem a sua malha. Todos nós interagimos através desse campo eletromagnético e dessa malha. Quando eu, que sou casada com o Ronaldo, interajo diretamente com ele, nós dois criamos uma terceira malha. Pode ser que eles pensaram que você tem que ter uma relação bem íntima. Não, eu vou abrir para todos os aspectos. Então, eu e o Ronaldo somos casados. Nós temos aqui uma terceira malha, que é a malha do casal. É uma malha que tem um pouquinho da Vanessa e um pouquinho do Ronaldo. Só que nesse nosso microsistema aqui de hoje, né, que inclusive nosso amigo Gabriel aqui técnico está inserido nesse microsistema também, né? O que acontece? A Alessandra tem a malha dela, eu tenho a minha. A minha relação com a Alessandra tem uma terceira malha, que é um pedaço da Vanessa e um pedaço da Alessandra. A minha relação com o Gabriel, que é aqui estritamente no nosso processo de trabalho do estúdio, ela está integrada de alguma maneira. Existe uma malha, uma terceira malha, que é um pedacinho de mim com um pedacinho dele. Existe uma terceira malha dele com o Ronaldo, dele com a Lê, que ele acabou de conhecer, mas existe, porque já constituiu. Existe uma malha da Lê com o Ronaldo. Então, o que é interessante de vocês perceberem? Vou fazer uma perguntinha agora, porque podem estar se perguntando ali. Você com ele lá? Temos uma terceira malha. Você que está lá inscrito no canal do Vozes Ancestral, você criou uma terceira, faz parte dessa terceira malha do Vozes Ancestrais. E isso quer dizer o quê? Que toda vez que qualquer uma desses pedacinhos de malhas que estão interligados, os individuais, né? Individuais, fazem um processo de mudança, de transformação, por menor que elas sejam, todas as malhas que estiverem interligadas nesses sistemas vão se transformar e vão mudar. E vão receber essa carga de energia alterada. E o que é mais legal desse sistema? O que é inteligente desse sistema? As malhas se calibram pelo padrão mais elevado. Então, vamos imaginar assim. O Ronaldo é um cara que tem uma super habilidade de compaixão, por exemplo. Eu já não sou tão compassiva assim. Já sou um pouquinho mais coração peludo, ok? E aí, é hipotético isso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu já não tenho tão coração peludo. E, na contrapartida, eu sou uma pessoa extremamente expansiva, sou alegre também, é hipotético isso. E o Ronaldo é um cara mais quieto, mais centrado, né? Mas fala mais manso e tal. Vamos imaginar que essa expansão seja uma coisa importante para o crescimento dele ou para o processo dele. E eu precise ser mais compassiva. Como a gente tem esse padrão de terceira malha, quanto mais compassivo o Ronaldo for, mais elevado é o padrão da compaixão dentro da malha dele, mais a minha malha se calibra pela dele. Porque é o padrão mais elevado. Ou seja, é o meu pedaço dele com um pedaço meu. Ele é mais compassivo que eu vou pegar carona nesse nível de compassividade e vou crescer nisso. Ah, eu sou mais extrovertida do que ele? Ele vai pegar carona nesse processo de extroversão e vai crescer junto com isso. Então, isso acontece com a gente o tempo todo. Os padrões mais elevados puxam os outros padrões. Então, quando você faz uma cura num processo sistêmico, naturalmente, porque você atingiu um padrão mais elevado de consciência, de compreensão, de força, de honra desse processo, automaticamente você vai carregar todos que estão envolvidos na sua terceira malha, nas suas terceiras malhas, vamos pensar assim. Né? E, obviamente, se está conectado no Vozes Ancestrais, você vai levar de quebra esse padrão Eu queria também. fazer um fechinha. Bora. Da minha parte, um fecha.
você aí que está com alguma questão, se você olhar para o seu sistema, e aí eu vou aproveitar o convite aqui, o convite não é para mim, é para cá, não é? E procurar a Alessandra para trabalhar esse sistema, quando você conseguir trazer, que eu acho que traduz um pouquinho numa frase só, tudo que você disse. Quando você conseguir trazer o melhor de você, sem dúvida nenhuma, automaticamente, sistematicamente, você estará buscando, impulsionando o melhor do outro ao seu redor. Então, Ou procura a seja, Alessandra. você dá uma pode olhada pra mudar o isso. mundo, não é isso? É isso? Chega a ser ideia, altruísta, né? Você É. pode Chega, mudar. chega a É. ser uma atitude altruísta. Quer fazer uma caridade bacana? Se cuida. Ale, conta pra gente como é que as pessoas te acham. Através do Tá tudo bem? Peraí, review. Instagram. Através do Instagram, Ale Augusta, terapeuta. É mais fácil de me achar através Lá já desse... tem todos os seus contatos. Tem, inclusive tem o link para o WhatsApp, então é ali que está o meu contato. Repete. Muito Ale Augusta, terapeuta. Ale, tudo junto. Tudo junto. Beleza. Muito Estou bom. lá. Muito legal. E assim a gente vai, então, chegando ao fim desse encontro, desse episódio. A gente tá, inclusive, chegando... Já vou dar um recado aqui, tá? Já vou te avisar aí, ó. Curte, compartilha esse vídeo se você gostou. Se Faz inscreve no canal, né? Dá o seu like lá. Compartilha com as pessoas. Mas eu já vou te avisar. A gente vai, logo, encerrar essa primeira temporada de programas para que a gente possa depois abrir uma segunda temporada com algumas novidades, com algumas coisas diferentes. Então, já vai se ligando aí, vai trazendo as pessoas para se unir nessa terceira malha do Vozes Ancestrais que você aprendeu hoje, porque a gente ainda vai ter outras temporadas pela frente também. Então, estamos chegando no finalzinho dessa temporada, a gente deve ter mais aí uns 3 ou 4 programas pela frente para encerrar essa primeira temporada do Vozes e a gente volta na sequência depois com mais novidades para vocês, tá bom? Beijo grande. Obrigada. Ale, muita Gratidão. Eu que gratidão por estar aqui, né? Agradeço a Por ter oportunidade. aceito o nosso convite e por fazer parte das nossas vidas e das nossas malhas também. Muito obrigada. E eu fico muito feliz por isso também. Obrigado, Muito Ale. obrigada, Obrigado, gente. gratidão. Beijo grande para vocês Beijo. e até a próxima. Até. Tchau, tchau.